eu gostaria de abordar aqui nesses pouquinhos minutinhos uma aplicação do que você falou, e falou em algum momento da palestra, a nossa fé pentecostal. Acho que isso é importante, e a própria pesquisa que nós defendemos em janeiro do ano passado, eu fui buscar aqui exatamente o momento em que eu aplico esse elemento fundante do metodismo aplicado às questões mais concretas da vida que o Wesley instalou, né? Quer dizer, percebeu e afetou, e isso é por si só o fundamento do avivamento, ao contrário do que a gente pode imaginar, que avivamento é aquele momento de muito culto e poder de Deus e manifestação espiritual. Isso também faz parte, mas não é só isso. É quando, de fato e de modo muito racional e estratégico, homens e mulheres que conseguem compreender a dor das pessoas, as dores, a condição humana, né, as questões desse mundo, afetam nelas aquilo que falam. Então, agora há pouco nós estávamos com duas pessoas lá, uma participando de Feira de Santana, que é o Everaldo, mandando um abraço para ele, e a professora Clélia, lá da PUC de Curitiba, e foi importante a participação deles, e ele falou no momento que empatia necessariamente não é só sentir a dor do outro, né? Porque geralmente é sentir o outro e tal, mas não é verdade isso. Nós não vamos sentir a dor do outro, mas é fazer com que a nossa pregação contemple o outro, inclua o outro, transforme o outro. Isso é verdadeira empatia, e me chamou a atenção essa definição. Então, eu queria, em 2 pontos, para eu não demorar, porque se eu for explicar mais, eu vou tomar o tempo de vocês que vão já perguntar, pedir na transmissão ao vivo está sendo colocada uma frase, nós não tínhamos, veio aqui enquanto você ministrava ali a palestra, professor Fanuel, 2 historiadores que eu quero citar para eu embasar a minha participação. A primeira é do Jaroslav Pelikan, que é um historiador de origem russa, mas que está na Universidade de Yale, ali nesse ambiente pós-guerra que nós falamos ontem aqui, e era tanta gente para citar que o Jaroslav ficou de fora. Mas observe a frase, já está ok. Tradição é a fé viva dos que já morreram. E tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Vou repetir. Tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. E acho que essa percepção, desse trocadilho que o Jaroslav, teólogo e historiador da igreja da Universidade de Yale, traduz o que a gente valoriza ou desvaloriza. Porque imagine, desvalorizar a tradição é desvalorizar a fé de pessoas que já morreram. E valorizar o tradicionalismo é valorizar aqueles que vivos, embora estejam vivos, só semeiam a morte. Então, essa inversão me remete a entender o que estava acontecendo, Marcelo, ali naquele ambiente de migração, de êxodo rural no interior da Inglaterra, e o modelo acho que você falou essa expressão, né, de afetação psicológica. Alguns historiadores, pessoal, ontem na minha fala, eu até dei aqui na mesa ainda dei uma dica sobre o quanto é importante, no momento em que alguém perguntou sobre a igreja, será que a igreja conhece bem de história? E eu disse que não conhece bem de história, né? E nós precisamos, como igreja, também gostar de história, aprender da história, e quando a gente estuda a história, a gente descobre que as coisas não são simples assim. A gente descobre um mundo complexo, a gente descobre muitos
olhares, interpretações. Então não dá para ser só no sim ou não. Professor, Constantino se converteu, sim ou não? Não dá para fechar na resposta. Sim e não. E o sim e não abre outras perspectivas, né? O que é conversão? Né? O que é conversão e as variáveis, a relação. Então, a história não é como matemática. E nós tocamos na questão do marxismo que vai se desenvolver como uma metodologia, e ainda bem que o Wesley é antes de Marx, porque se fosse no tempo de Marx, ele poderia ter sido confundido, porque todos aqueles elementos ali que você traduziu são proféticos e, posteriormente, metodologias e originalmente sem Deus se utilizam, sem a perspectiva do olhar do Criador ou da preocupação do Criador, se utilizam dessa metodologia para afetar o mundo. E, já que falamos da Segunda Guerra Mundial ontem, quando os crimes da Segunda Guerra Mundial são revelados nos tribunais do mundo, como, por exemplo, de Nuremberg, os crimes de Stalin, porque até então, Erivaldo, toda espécie de comunismo ou socialismo era visto como um só. E a partir do momento em que o absurdo, que nós usamos muito a questão diabólica, né? Aqueles que dividiram o ser humano, quebraram o ser humano, afetaram o ser humano para o mal. Os crimes que uma ideologia produziu em nome de uma filosofia, que é o marxismo aí, nesse caso, é uma religião, que eu vou cego até o final e eu vou morrer por isso. Quando esses crimes foram revelados, se entendeu que isso não tinha nada a ver com o ser humano, com a condição humana. E não foram poucos os historiadores que abandonaram a militância política, especialmente na Inglaterra, eu vou chegar no metodismo, porque viram que isso era a maior contradição de todas. E você que, conversei agora com Douglas, é estudante de história, um historiador que vai ser, para mim, emblemático dessa saída do socialismo comunismo ortodoxo, bem ligado à militância política, que cometeram crimes horrendos contra a humanidade, é o Edward Thompson, que se começa, então, uma interpretação com a matriz marxista humanista, que não permite, em hipótese alguma, que a base da filosofia, que é o ser humano, seja desrespeitado, seja destruído na sua condição. E aí nós temos o quê? Que o marxismo ortodoxo, estrutural, ignorava. As questões de composição humana, como cultura, como religião, até porque o objetivo do primeiro marxismo científico era eliminar a existência da religião da face da Terra. A religião faz um mal terrível. Quem não lembra de uma frase do Karl Marx, que chegou a dizer que a religião é o ópio do povo. Então, quando você vai estudar história, você consegue destrinchar e separar as coisas como espinha do peixe. E, para mim, encontrar esses historiadores, muitos deles cristãos, incrível, né? Um cristão marxista, que aí hoje, nesse debate, acaba um debate um tanto que limitado e binário, dizendo o que é, o que não é, um não pode ser o outro não pode ser um, porque só basta estudar um pouco história para perceber que pode ser um monte de coisa, e mais do que eu imagino, né? O ser humano tem essa capacidade de ser o que ele quiser. Mas me impressiona o que o Thompson vai fazer aonde? Qual é a principal abordagem do Thompson? A Inglaterra. Então é impossível, professor Fanuel, estudar as dimensões concretas e os problemas da Inglaterra ignorando o metodismo. Coisa que para qualquer marxista fideísta é inadmissível, ainda lidar com religião. Então é isso que é importante, um evento acadêmico como esse, a gente poder explicar. Eu vou fazer a leitura só de 2 parágrafos aqui, para não tomar muito tempo. Vejam, um historiador vinculado à história social inglesa, Edward Thompson, direcionou seus estudos para a investigação de composição social da vida cotidiana de quem? De operários, criados, mulheres e grupos étnicos. Resumindo,
Em todos esses grupos que eu citei, tem cristãos, tem igreja. O movimento pentecostal que nasce aqui, pela fala do Richard Niebuhr, que profeticamente fala do pentecostalismo sem conhecê-lo, professor, porque ele não inclui o pentecostal nas suas análises, ele inclui o metodismo. Era o parâmetro que ele tinha, porque 1929, o pentecostalismo ninguém sabia, era uma religião de loucos, uma religião de mistério que ia desaparecer. Como é que ela vai entrar nas abordagens de um historiador de Yale? Impossível. Mas a gente aplica. Então, na tese, eu estou fazendo essa aplicação. Claro, porque o que o Niebuhr fala sobre o metodismo se aplica aos pentecostais. Então, isso é que é impressionante. Quando você fala de visita às cadeias, a fundadora do movimento pentecostal viveu centenas, milhares de domingos fazendo cultos na cadeia no Rio de Janeiro. Com muita gente seguindo ela, fazendo muitos discípulos e discípulas pregadoras nas prisões do Rio de Janeiro. Isso é avivamento. Isso é um dos tópicos que você falou. O outro era a educação, que pela história do movimento pentecostal, e a gente aí, se for falar, demora mais ainda, é muito recente a preocupação com a educação. A nossa faculdade é uma representação dessa preocupação, há 17 anos existindo aqui no coração da Amazônia, dando a sua justa contribuição. Mas o movimento é centenário, então existem muitos elementos como esse, investigação. O que esse marxista, historiador de formação marxista, que sai e abandona o marxismo ortodoxo, criminoso, diabólico, porque destruiu milhares, os crimes de Stalin chocaram o Thompson e o Eric Hobsbawm. Como pode alguém fazer isso por uma ideologia? A gente falou ontem do nazismo, então não tem como não ignorar. Não tem como fazer meia-culpa porque o Barth vai ser criticado, né? Depois que a Guerra Fria começa, ele ficou muito reticente em relação aos crimes que o comunismo estava cometendo. Não tem que falar se cometeu, mas que comunismo foi o que cometeu? Precisamos investigar, porque senão a gente coloca todo mundo no mesmo saco. E não é verdade. A gente precisa destrinchar. Como alguém me perguntou uma vez, Celso, aí na rádio, professor, e o Lutero, para o senhor foi um herói? De que Lutero você está falando? Quer dizer, não dá para perguntar, não é papo, tem que investigar. Eu, pelo menos, o Lutero, eu tenho 5 faces do Lutero, que eu contei até hoje. Do Constantino, ontem eu mostrei umas 25, não foi? Então não tem como. Os caras morreram e a gente está tentando interpretar eles. Mas, enfim, o Karl Marx ainda chegou a morrer dizendo que não se considerava marxista. O Karl Marx. E aí, continuando a leitura. Se o Thompson vai abordar esses grupos, a dimensão cultural vai acrescentar conceitos fundamentais em suas pesquisas. E a experiência com a religião, com a cultura, com os hábitos, com o que o povo é. É impossível negar que as pessoas... Você acha que os operários, aquele pessoal que está lá na fábrica, não acredita em Deus? Vocês acham que esse pessoal que está lá no chão de fábrica, apertando parafuso, lá morrendo 20 horas, trabalhando 20 horas por dia, sabe o que é luta de classe? Tem consciência do que é instrumentos de produção, modos de produção, mais-valia? Sabe nada, meu irmão. Agora crê em Deus. Quando a religião, então, que o professor Fanuel falou, toca nessas pessoas, com a questão da experiência, temos pela primeira vez na história uma união que vai ser uma explosão, tanto para o metodismo, como mais ainda para o pentecostalismo. Pelo menos os dos 30 anos iniciais, 30, 40 anos iniciais de formação, que foi incrível a explosão. Concluindo. Então, o Thompson vai observar uma afetividade moral nesses grupos que ele vai estudar e vai dar importância. O que ele vai criticar do marxismo? Ele vai dizer o seguinte: enquanto vocês, marxistas ortodoxos estruturais, diziam que a classe trabalhadora deveria fazer, vocês não notaram o que ela estava fazendo, que era importante. Saber como ela é. Os seres humanos não cabem numa equação. Não vai agir como se fosse em série, como se fosse uma
linha de produção. Seres humanos não se comportam assim. E aí você vai ver o aspecto humano dele. É importante destacar que essa abordagem é inovadora. Ela é chamada história vista de baixo. E aí chegamos no ponto. Que tem por base um universo religioso constituído pelo anglicanismo e metodismo do século XVIII. Portanto, a crítica historiográfica acerca do trabalho nasce na investigação de uma sociedade profundamente religiosa, que é a inglesa, em que o próprio elemento das experiências dos trabalhadores ingleses é permeado por diversos fatores, inclusive suas crenças e doutrinas. E aí o Thompson, numa célebre passagem no livro A Formação da Classe Operária Inglesa, diz o seguinte: apenas os vitoriosos são lembrados. Os becos sem saídas, as causas perdidas e os próprios perdedores são esquecidos. Estou tentando resgatar o pobre tecelão das malhas. Estou tentando resgatar o meeiro ludita. Estou tentando resgatar o tecelão do obsoleto tear manual, o artesão utópico e até mesmo o seguidor de Joanna Southcott. Sabe quem foi? Joanna Southcott, dos imensos, foi uma grande profetisa lá do avivamento wesleyano. A mulher falava e acontecia. Então foi um negócio. Nada pode ficar de fora da investigação histórica, até mesmo nos imensos ares da condescendência. Suas aspirações eram válidas, seus termos eram próprios da sua experiência. Se foram vítimas acidentais da história, continuam condenados em vida. Temos, assim, o quê? Uma valorização epistemológica da experiência, não apenas por meio da teologia, mas também da história, quando esta considera a dimensão espiritual, a história, viu, Douglas, que considera a dimensão espiritual como uma dimensão legítima da condição humana. Sim, eu analisando o Thompson agora. Então, o Thompson. Então, essa abordagem ela é canalizadora e portadora dos sentidos múltiplos da experiência humana. Se tratando e retomando a abordagem pentecostal, podemos compreender que a experiência aqui também é produtora de identidade do indivíduo, bem como do grupo que pertence e comunga. Por isso que o grupo ele tinha essa relação forte, né? E aí, professor, há uma citação do Alexandre Forte, não sei se você conhece, é um historiador brasileiro, carioca, ligado a essa abordagem historiográfica. E olha o que esse marxista está dizendo. De acordo com Alexandre Fortes, a tradição de dissidência religiosa, cujo auge histórico se situara no período da Revolução Inglesa, segundo Christopher Hill, está citando um historiador cristão, vivia um novo momento com a ascensão de que movimento histórico? O metodismo. O cara está escrevendo sobre história do trabalho e está valorizando o metodismo na obra. Que apesar de todas as suas contradições internas, porque não existe grupo religioso nenhum sem contradição, apesar das suas contradições externas e seu forte pendor conservador, ainda assim se tornou o grande e maior canal de processamento das experiências psíquicas vividas pelos pobres diante da destruição do seu modo de vida tradicional no processo de revolução industrial que eles foram afetados. O metodismo em toda a Inglaterra foi o grande canal que processou as experiências psíquicas dessa torrente humana em Erenembeira, pobre, nos bancos da igreja. Tal como foi o pentecostalismo, tal como aqui, inclusive em Manaus, fazendo uma articulação com o que foi a outra torrente humana que sai do seringal para morrer na cidade, a Assembleia de Deus acolheu a todos eles. Acolheu nos seus bancos, porque estavam destruídos
em todos os sentidos possíveis. E aí ele está dizendo que o metodismo foi esse importante canal de processamento, que não apenas fez isso, mas também resgatou o professor Marcelo e Fanuel, terminando minha fala, resgatou a autoestima, deu acesso à alfabetização e de difusão de métodos organizativos do trabalho. O Wesley afetou a condição dos trabalhadores, não foi só a libertação dos escravos no mundo todo, mas foi entender que se tem gente morrendo na linha de trabalho por 20 horas de trabalho, isso é um pecado contra Deus. Enfim, espero que vocês tenham entendido. A nossa Sagrada Escritura preceitua, em Gênesis 1, preceitua lá do Salmo 24, versículo 1, que Deus criou o céu e a terra. E que o céu e tudo que existe na terra pertence a Deus. Então a pergunta J.B. Libânio, ele fala que nós temos que quebrar, nós temos que criar novos paradigmas. E eu vejo, professor Daniel, a pergunta para o senhor, na sua opinião, as instituições evangélicas, elas estão trabalhando para quebrar este paradigma com relação à questão da prédica, ou seja, do sermão voltado para o cuidado com o meio ambiente? Sim ou não? Sim ou não, não vou. Para historiador responder sim e não é complicado. Eu acho que, fazer só uma acepção à fala Lédio, eu acho que existem sim congregações que têm esse envolvimento, que fala sobre a preservação. Agora, quantificar, pontuar isso, dizer quais são, eu posso citar aqui a Assembleia de Deus Betesda. Eles têm um culto anual, culto de consciência social. Eles fazem justamente esse aporte. Estou falando daquelas que fazem especificamente, mas eu já vi várias congregações aqui mesmo, na cidade de Manaus, falar sobre o cuidado. Ter medidas, como, por exemplo, a minimização da utilização de copos descartáveis. São práticas também ligadas com o meio ambiente também. Falta mais, com certeza, mas eu não vejo assim totalmente como uma coisa alheia, né? A faculdade tem formado aí, ao longo desses 15 anos, teólogos, e esses teólogos têm voltado para as suas comunidades de fé e têm implementado esse evangelho pensado de maneira bem mais integral, né? O cuidado com a ICOS, com a casa, enfim. Eu também, a minha resposta é bem parecida, mas eu vou aproveitar uma articulação na fala do Aylon e fico feliz em saber que você está se envolvendo, e o Edilson, todo ano a gente percebe o tanto quanto ele evolui, se envolveu com essa temática, né? Eu acho que foi antes da pandemia, em 2019, a gente teve aquela reflexão aqui no Auditório Menor sobre o dia da reforma, falando sobre a teologia da criação, né, Edilson? Me lembro que teve uma fala sua naquele evento. Não tivemos o congresso em 2019 por conta daquele movimento do Sínodo da Amazônia, e que a gente achou propício fazer um evento integrado dos cursos. Acho que o evento que uniu todas as demandas, ali sim, do ponto de vista institucional, acadêmico, foi perceptível ver a quantidade de temas, projetos práticos, viu? E não é só a questão do verbo, é de pessoas envolvidas com isso. Aí eu percebi que o Edilson não estava sozinho, né? Porque tem muita gente na faculdade fazendo. Eu acho que talvez precise a gente trabalhar uma articulação de uma mídia maior sobre isso, de falar mais sobre isso. Mas é verdade que, tradicionalmente, historicamente, é um problema. É um dos problemas da realidade concreta do mundo que não foi dado muita atenção, né? Quer dizer, os pentecostais que eu elogiei aqui, que estavam afetando lá as prisões, né? Quer dizer, o Wesley lá na Inglaterra está pensando em reformar o sistema penitenciário inglês, para transformar essa questão dos presídios e das pessoas que vão para lá. No Brasil, nós estamos limitados em visitar esses presos. Então, tudo tem a ver com o modo como eu trato o problema. Será que a unidade que nós tanto esperamos da igreja não vai também gerar unidade em torno de alguns temas como esse? O que eu vou aproveitar na sua fala, Aylon? Porque nós estamos na academia. A diretora Maria José,
ela quis saber algo parecido. Ela queria saber o seguinte, se fosse transformar a sua pesquisa numa pergunta tal como essa que o Edilson fez assim. Afinal de contas, o aluno da faculdade presta ou não presta? Foi mais ou menos essa pergunta, né, professor? Eu estou usando aqui uma maneira muito simples. O egresso, melhor dizendo, não foi o aluno, foi o egresso, corrigindo, aquele aluno que formou na faculdade, prestou ou não prestou para alguma coisa? Pegue lá o livro da diretora Maria José, você vai ver que 99,6% dos alunos que saíram daqui prestaram muito bem. Aí você está debaixo de um percentual, já que é isso que tu quer, extremamente favorável. Não pertença aos 0,6% restante. Depois eu te conto as histórias desses. Mas, assim, utilizando tanto a pergunta do Ailon para ganhar tempo, 9:08 ainda, né? E a sua pergunta, eu acho extremamente importante, Edilson, que o seu projeto não sei se você está tentando, fica só provocando e não já está fazendo, né? Beleza. Mas eu estou dizendo a partir daqui do seu curso. Tem que colocar ele a partir daqui, porque vai ser mais um para contar. Porque aí é diferente, Ailon. Você é pastor da Assembleia de Deus. Você já imaginou um estudante da Assembleia de Deus que, ao refletir o que faz na comunidade, vem para a academia e ganha uma outra visibilidade, uma outra, entendeu? Um outro alcance. Aí não é o pastor que está fazendo. O Martin Luther King é lembrado mais como pastor ou como um ativista? É um ativista. É essa bolha que a gente precisa furar, para que a religião não nos dimensione, para que o que façamos para além da nossa denominação. E o mundo seja afetado por isso. Eu nem sabia que ele era pastor batista. Eu nem sabia que você era um pastor assembleiano, sério? Pois é, o que você está fazendo está levando transformação para meninos de rua, para colocando eles na escola, está melhorando o índice de aproveitamento dele na escola, você consegue afetar, você consegue ter abertura em vários, instâncias políticas que cooperam para isso, você consegue emendas, você consegue projetos. É isso que importa. A fala da diretora Maria José antes da pandemia já era essa, né, diretora? A senhora dizia assim, o que importa não é mais falar, é fazer. Não importa mais você citar alguém. O ditado, né? Me diga com quem andas que eu te direi quem tu és. Não! Me diga o que tu fazes, eu te direi o que tu és. É o que nós fazemos que vai mostrar. Se vão te acusar de comunista, marxista, nihilista, nazista, deixa chamarem de tudo que é nome. Mostra os frutos que Jesus vai te coroar. É isso que é importante. Aí, o que eu ia te sugerir? A partir do que você falou e do que o Edilson falou. Gente, nós precisamos entender que a ciência existe exatamente para isso. Uma pergunta como essa que o Edilson está fazendo, ele foi numa igreja, ele fez uma pergunta a um pastor. Para além do seu processo institucional acadêmico aqui, Edilson, você está fazendo o projeto para o TCC, não é? Esquece, isso vai cumprir uma etapa, mas entende o teu projeto como algo que vai te tornar o teólogo pesquisador, alguém que vai propor dados, alguém que vai levantar informação e vai recortar algum campo, sei lá, Zona Leste, ou então igrejas batistas, lá da tua denominação, ou igrejas dessa área de coordenação. Eu quero investigar, eu quero fazer o levantamento, porque quando eu citei a professora Maria José, foi por causa disso. Ela não ficou ao léu fazendo a pergunta para quem passava na frente dela. Não é assim que funciona a ciência. Você tem que saber quem são as pessoas, onde elas vivem, o que elas fazem, quantos anos elas têm, onde elas estudam, onde elas trabalham. Você consegue, aí você formata dados, você constrói respostas em cima de perguntas pertinentes, e aí você se aproxima, preste atenção nisso, do que nós chamamos de realidade. Entendeu por que falar não resolve? Porque quando a ciência levanta o dado, ele te diz assim, cara, isso é o que você descobriu, o que você vai fazer em relação a isso? Aí arregaça as mangas e vamos para outra parte. Eu acho que é isso que está faltando acontecer, Edilson, para a gente identificar, mano, a gente não vai mudar o Brasil,
mas pelo menos a gente vai afetar alguma área da nossa cidade, do nosso estado, do nosso bairro. Eu acho que esse é o objetivo. Na minha dissertação de mestrado, eu fiz uma pesquisa exatamente sobre o papel das igrejas protestantes em Manaus, não especificamente do meio ambiente como um todo, né? Eu delimitei ali para a questão apenas dos resíduos sólidos. Né? Excelente. Resíduos sólidos urbanos que correspondem aqui na cidade de Manaus a 97% dos nossos resíduos. Né? E na minha pesquisa, né, o objetivo era identificar se as igrejas protestantes elas têm o conhecimento disso, do correto gerenciamento desses resíduos, e se sim, como que elas se dispõem a fazer isto? Né? Para realizar essa pesquisa, eu passei aí um ano visitando 18 igrejas aqui em Manaus. Por que 18? Nossa cidade ela é dividida em 6 zonas, né? Então daria ali, escolhi 3 igrejas por zona, 3 vezes 6, 18. Dessa forma eu consegui quantificar a cidade como um todo. Né? Dessas 18 igrejas, 9 eram Assembleia de Deus, teve 2 ali que eram presbiterianas, teve 2 igrejas neopentecostais e uma batista, né? Mais ou menos isso daí. As igrejas, de forma geral, elas não têm ainda o conhecimento acerca disso, tá? É algo ainda muito embrionário. Quando se fala em meio ambiente nas igrejas, o que é que eles pensam? Vamos, como o professor Fanuel falou, vamos diminuir o plástico. E, de fato, já tem igrejas que não disponibilizam para os seus membros copos plásticos. Né? É um avanço? É um avanço. Mas vai fazer a diferença? Não vai. Né? Ainda é algo muito pequeno para se mostrar em números quantitativos uma mudança. John Jones, ele no seu livro ali, Jesus e a Terra, ele vai falar, né, que se a gente analisar biblicamente, a nossa história ela começa num jardim e vai terminar numa cidade, né, Jerusalém descendo dos céus. Então, perpassando por essa história, a gente entende que o cuidado sempre foi responsabilidade da igreja. Né? Quando Deus ele dá ali uma das primeiras ordens para Adão, é o que? Olha, está aqui um jardim, cuida dele agora. Né? E eu vou aqui até te recomendar uma excelente leitura, aí, já que você está trabalhando com isso, que é Roger Scruton. Né? Eu não sei se você já está trabalhando com ele, mas Roger Scruton, no seu livro Filosofia Verde, né? Inclusive ele morreu há pouco tempo, né? Posso assim dizer, é um dos autores baluartes do conservadorismo mundial. E o que Roger Scruton ele vai justamente dizer é que nós, conservadores, focamos muito naquilo que não se pode mudar, ao invés de focar naquilo que a gente pode mudar. E trazendo isso para a realidade eclesiástica, o que a gente, né, pode mudar dentro da sua congregação, dentro da sua capela, a fim de que o meio ambiente ele sinta um mínimo impacto que seja. Então, o pensamento ele tem que partir daí, né? Porque se não houver uma praxis, vou até parodiar aqui. Fã é a nossa filosofia. Tem que ter um efeito, né? Tem que ter um efeito positivo para o meio ambiente. Vamos ouvir aqui o professor Vinícius. Parabenizar o professor Fanuel pela exposição, o professor Daniel também pelas considerações, e o Marcelo. E sobre essa questão do Wesley, né, que ele colocou como revolução metodista, o Destino Manifesto, o Reino que Vem, a gente poderia pensar algumas questões, né? Ele é um homem do século XVIII, início do século XVIII, e morre ao final do século XVIII, né? E me parece que na trajetória dele,
formação acadêmica, a elementos de uma teologia integral. Porque um homem que consegue estudar em Oxford, né, mas que tinha essa questão da ênfase espiritual, da evangelização, e que se torna um abolicionista, né, dizendo que a escravidão era um pecado. Tem livros do professor Helmut Renders, da Metodista, que escreve sobre a participação de Wesley denunciando a escravidão, né? Então isso é interessante, por quê? Porque ele diz que isso é pecado, e as leis de proibição do tráfico negreiro internacional na Inglaterra, ela é do século XIX. Ele se antecipa quase que 100 anos antes, dizendo isso é um pecado. Né? Quer dizer, então, me parece que há elementos aí de uma teologia integral, o compromisso com a educação, a ênfase espiritual e uma teologia comprometida com o ser humano e com a vida, né? Na sua integralidade. Eu percebo isso também no Luther King, né? Um pastor denunciando o racismo, quer dizer, nos Estados Unidos, falando sobre os direitos civis, e no próprio Dietrich Bonhoeffer, denunciando o nazismo, e que morre num campo de concentração, dizendo: um dos grandes pecados da igreja foi que ela se calou quando deveria ter gritado, né? Então, eu coloco isso para ver se vocês concordam que há no Wesley elementos de uma teologia integral. Finalizo dizendo uma frase de um teólogo luterano que era um biblista da Universidade Metodista lá de São Paulo, discutia os profetas menores, né? Milton Schwantz dizia: eu não sei como é que vai ser a sopa do futuro, mas eu preciso meter a minha colher nessa panela. Quer dizer, me parece que Wesley tinha a colher lá também, né, Fanuel? Que a gente precisa meter a colher na panela, né? Não ficar nessa questão da ação, reflexão, ação, pensando numa transformação da realidade também. Comentando Filipenses capítulo 2, versículo 3, que aquele texto diz assim: desenvolvei, pois, a sua salvação. O Wesley, ele vai colocar elementos que posteriormente vários teólogos da missão integral eles absorveram, do tipo que a salvação ela precisa ser concreta. E essa concretude da salvação se dá, claro que a gente só pensa em Wesley no que diz respeito à santificação, né? Mas a santificação em Wesley tem a ver também com esse envolvimento com causas, como o professor Benício acabou de dizer, o próprio abolicionismo, a reforma das penitenciárias, a reforma da educação. Se você parar para pensar que a lei do trabalho na Inglaterra só vai surgir depois da morte dele, o Wesley já denunciava a hora laboral de 16 horas. Então, antes de você ter essa ideia de que você teria que ter 8 horas de trabalho com intervalo, Wesley já defendia isso muito antes de ser positivado enquanto lei, foi teologia do Wesley. Né? Então, a gente pode dizer, no certo sentido, que Wesley, não só um teólogo integral, mas ele foi um teólogo público também. Ele foi alguém que levou a sua teologia para a esfera pública, para a ágora, utilizando aquele porte habermasiano, né, que a ágora é um lugar onde os discursos teológicos devem estar presentes também. Excelente. Uma salva de palmas, então, para esse momento.